E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre guitarra de luthier, né? Por que que alguém faria uma guitarra com luthier, né? Qual que é a diferença diante de tantas ofertas de guitarra que a gente tem atualmente, né? No mundo, no Brasil e no mundo. Bom, muito bem. Então, primeiro a gente precisa entender que a construção de guitarra sofreu uma profunda alteração aí com o torno CNC. Que o torno CNC, o que que ele é? Você digita o mapa da guitarra, né? Você digita no torno, é um torno computadorizado, você digita passa as especificações para aquele torno, como você quer que ele corte aquela madeira, ele corta com precisão. Então isso teve duas coisas bem bacanas que aconteceu. Primeiro que você não depende mais tanto da habilidade do luthier, né? Então você tem um mapa dessa guitarra que ela vai ser feita e ela é feita com precisão. É cortado com precisão, existe um encaixe bacana. E isso aumentou muito a oferta de instrumento, porque barateou, né? Barateou a fabricação de instrumento. Então quem conseguiu comprar um torno CNC, isso aconteceu muito na China, na Coreia, né, na Indonésia e tal. Acho que aqui no Brasil deve ter alguma empresa aí que já tem. Acho que a Tajima deve ter um torno, né? Não sei, tô achando aqui, né? Não sei. Mas deve ter já, né? A Tajima, acho que o Ivan Freitas da Music Make deve ter um torno CNC. Isso é uma evolução que melhorou a construção do instrumento. Então, o que que acontece? Você tem uma certeza que aquele instrumento vai seguir um padrão, vai ser bem cortado e tal. Muito bem. Então, isso barateou a construção da guitarra, porque você já não tem mais horas de um luthier trabalhando, né? Uma hora de um luthier é caro. Sendo que no torno CNC, talvez em meia hora aí você consegue já cortar um instrumento bem encaixadinho, tudo bem feitinho, sem a interferência da mão humana, né? Então barateou o instrumento das fábricas grandes que tem esse torno CNC. Muito bem. E com a internet, né, as informações se multiplicaram, né, num fator exponencial. Então hoje dificilmente você vai achar uma empresa que se dispõe a fazer guitarra que vai fazer uma guitarra com uma estrutura errada, com um conceito errado. Então dificilmente você vai achar. Só se o sujeito for um cara muito fechado para o mundo, mas né, dificilmente você vai ver hoje uma guitarra que tem um plano errado de construção, né? Uma distância errada da ponte, uma distância, uma coisa muito fora do padrão, né? Uma largura de braço muito diferente de uma guitarra tradicional. Por quê? Porque hoje todo mundo que quiser tem acesso a uma planta de uma guitarra, né? A um mapa de quais as dimensões das guitarras mais clássicas, né? Todo mundo sabe quanto mede uma Fender, uma Gibson, uma Ibanez, tem lá. Então isso quer dizer o quê? E hoje a oferta de guitarra aumentou muito, né? Então dificilmente você deve estar pensando aí numa guitarra. Ah, eu queria uma guitarra diferente, tal. Essa guitarra diferente já existe para vender no mercado, né? Seja da China, seja do Brasil, seja de qualquer lugar. Por quê? Aqueles modelos clássicos de guitarra ampliaram. Antigamente, então, você tinha uma Stratocaster que tinha um conceito mais ou menos. Depois entrou a Super Strato, que ampliou um pouco o conceito de Stratocaster. Você tinha as Les Paul e as Tele, que era uma coisa meio padronizada. Agora não, agora você tem Tele com humbucker, você tem Telecaster com Floyd Rose, por incrível que pareça, você tem Stratocaster com 2 humbucker, você tem Stratocaster com 2 single e um humbucker, você tem escala de um jeito, escala de outro. Você tem a Porhead Smith, por exemplo, que tem um tamanho de escala intermediária, né? Ela não é tão pequena quanto a Gibson, nem tão grande quanto a Fender. Você tem os vários raios possíveis e imagináveis, tudo sendo oferecido no mercado, regularmente no mercado. Você pode entrar na internet e comprar
o correio entrega na sua casa. Então, por que que você faria uma guitarra com luthier, penso eu? Isso é um exercício de pensamento meu. Você faria uma guitarra com luthier se você realmente quiser uma coisa muito diferenciada que o mercado não oferece. Por quê? O luthier, essas empresas pequenas de luteria, creio que a maioria delas não tem um torno CNC, então eles ainda trabalham com moldes, né, e gabaritos. E você tem a hora do luthier ali trabalhando em cima disso aí, e essa hora é cara, porque ele é um profissional especializado. Então você vai fazer uma guitarra com luthier, logicamente, se você quiser uma coisa com muita personalização, uma coisa que não existe no mercado tradicional, né, que aumentou muito. Então, como eu disse aqui, a oferta de guitarra no mercado tradicional, no mercado das empresas, das indústrias grandes, aumentou muito. São vários modelos de guitarra. Dificilmente você imaginar uma guitarra hoje que já não existe esse conceito nas indústrias tradicionais. Então, se você vai fazer uma guitarra com luthier, creio eu, é porque você vai pedir uma coisa que realmente não tem, uma coisa específica para você. E isso tem um preço, lógico. Tem um luthier ali, tem um sujeito, um profissional gabaritado, que ele vai trabalhar exclusivamente para você no seu instrumento. São horas de trabalho em cima do seu instrumento. E logicamente você vai no luthier porque você quer uma madeira estável, de boa qualidade. Então você não está se dispondo a pegar qualquer madeira aí contando com a sorte, né? Você quer ir lá, você vai escolher a madeira, ele vai provar para você que aquela madeira é uma madeira boa, estável, onde ele conseguiu aquela madeira. Você vai querer um traste de um tamanho diferenciado, você vai querer o rádius, né? O raio da escala diferenciado. Por exemplo, é sabido que as Telecars têm um raio curto, bem abaulado. Você pode, por exemplo, pedir uma Telecaster com um raio plano, que é uma coisa difícil de encontrar, né? Um raio de 16, como é o da Ibanez. Você pode pedir uma Telecaster dessa forma, você pode pedir uma Les Paul com Floyd Rose, você pode pedir uma coisa específica para o que você acha, né? Uma captação diferente, uma Les Paul com um raio de escala diferenciado, que não tem no mercado, né? Mas tudo isso tem um custo. E é logicamente que não é barato. Por quê? Porque a gente está falando de um profissional gabaritado, um profissional sério que vai trabalhar em cima do seu instrumento. Ele vai mostrar para você que ele vai fazer aquele instrumento com uma madeira diferenciada, né? Uma madeira estável, né? De boa qualidade. Você pode pedir são várias as coisas, você pode pedir um nut Grafitec de boa qualidade, um roller nut já adaptado, já colocado no lugar certo, original. Você pode pedir uma escala de pau-ferro, uma escala de ébano, um traste diferenciado, um tipo de acabamento que ainda ninguém bolou. Sem falar de que as próprias sugestões às vezes do luthier e a satisfação às vezes de você ter uma marca, tá empunhando uma marca que não é muito comum, né? Uma coisa diferenciada, uma elétrica diferente, que alguém bolou alguma coisa diferente. Então esse que é o sentido de você fazer uma guitarra com luthier. E você tem que lembrar também que se você porventura um dia quiser vender essa guitarra, você tem que lembrar que ela foi feita para você. É uma coisa fora de padrão. Então, logicamente, dificilmente você vai conseguir vender tão fácil quanto um instrumento padronizado de empresa. Por isso que você tem que pensar muito bem quando você faz uma guitarra para você, uma luteria, porque depois a coisa de vender você vai ter que achar um comprador que queira aquele instrumento com aquelas especificações diferentes que você fez. E tem também a coisa de você empunhar um instrumento que é só seu, né? Uma coisa diferente, diferenciada da média, que foge da média.
que é legal, né? Tem gente que é uma curtição, de repente, você ter um instrumento que foge do comum, né? Você tem uma marca que ninguém descobriu muito ainda, porque você foi lá e pediu um acabamento diferenciado, uma pintura diferente, uma elétrica voltada para os seus objetivos, né? E de uma marca, um modelão que ainda não é comum, não foi aí popularizado e tal. Não deixa de ser uma coisa bacana, de repente, você ter uma coisa assim que você pode chamar de praticamente só sua, né? Então, é isso que eu queria dizer, é assim, os luthiers aumentaram muito, né? De uma época para cá, vários cursos, né? Várias pessoas aumentaram aí tem muito mais luthier do que tinha antigamente. Há 30 anos atrás você tinha pouco luthier, né? Eu mesmo precisei aprender a fazer muita coisa aqui do meu jeitão aqui, porque o luthier mais perto que tinha era em São Paulo, e era caro, a gente não tinha dinheiro, praticamente a gente não tinha nem o dinheiro da passagem, quanto mais o dinheiro do serviço do rapaz. Então a gente acabou aprendendo aqui algumas coisas de ajuste de instrumento, não de luteria, né? De ajuste de instrumento, que é para você conseguir tocar afinado, ter uma estabilidade e tal. Ter um instrumento que não tivesse surpresa, né? E às vezes uma troca de captador, uma troca de potenciômetro, uma regulagem de oitava, tal. Então a gente aprendia a fazer aqui um pouquinho aqui do nosso jeitão aqui, na medida do empirismo, né? Da tentativa e erro e tal. E às vezes dava certo, às vezes nem tanto. Mas assim, a guitarra de luthier, então é isso aí, tá? Essa é uma pequena introdução aí a respeito de por que você vai fazer uma guitarra com luthier, sendo que hoje tem tanta oferta de instrumento, né? Você tem instrumentos bacanas, eu tenho aqui instrumentos bacanas de R$800. É lógico que a madeira não é estável, não é de uma madeira legal, estável, a elétrica é fraquinha, então você vai ligar muita coisa nele, o instrumento apita, tal, mas se é um instrumento que você gosta, você consegue fazer um upgrade nele. Você vai trocando a parte elétrica, pondo os captadores mais bacana e tal, e vai melhorando. Agora, eu entendo assim, você faria uma guitarra com luthier hoje se realmente é uma coisa muito bem diferenciada, né? E é caro. Por que é caro? Porque você vai ter um profissional dedicado só para o seu instrumento. Ele vai ficar horas em cima dele, não é uma máquina de CNC. Pode até ser, mas depois vem a parte de finalização e acabamento, que aquele profissional vai se dedicar horas sobre o seu instrumento. Isso tem um preço. O cara que vai fabricar o seu instrumento, ele não está fabricando aquele instrumento só para ele encher o planeta de instrumento, ele precisa viver daquilo lá. Então ele precisa viver, ele precisa ir no mercado, ele precisa comprar roupa. Ele é um ser humano que tem as mesmas necessidades de todo mundo. Então é lógico que ele não vai fazer só para empatar o custo, coitado. Ele tem que viver disso aí. Você imagina como já é difícil você viver no Brasil com as profissões aí, padrõezinhas que já tem. Você imagina sendo luthier, quer dizer, é um negócio que é complicado, né? E outra, a falta hoje em dia tem muita informação, mas tem muita gente também que não sabe o que fazer com esse monte de informação que tem. Acaba misturando aí Nescau com melancia e chega na hora ali de fazer a guitarra, dá problema, porque o cara começa a pedir coisas absurdas, coisas que não existem. O coitado do luthier tem que praticamente dar uma aula pro cara, falar, meu amigo, isso aí que você está pedindo não existe, não dá para fazer. E é complicado, isso tem um tempo, né? O cara não pode ficar 2, 3 horas só conversando com você ali para explicar que aquilo não é aquilo, que Nescau com melancia não se come junto, né? Nescau é com leite, melancia é uma fruta. Então tem que explicar também para a pessoa, porque hoje em dia a informação é muita, mas o problema que a gente está tendo também é que as pessoas não estão sabendo o que fazer com essa informação, né? Então, acabam misturando coisas que não tem sentido. Bom, isso foi só uma pequena introdução aí sobre guitarra de fábrica e guitarra de luthier. Se você gostou, dá um joinha aí, assina o canal, espero que isso te ajude. Nós vamos voltar a falar mais desse assunto aqui. Beleza? Forte abraço então, muito obrigado, até a próxima.